Vou falar com aqueles que têm fugido da minha presença. Hoje eu vou falar com aqueles que eu tenho mandado ir para um lado e ele vai para o outro. Hoje eu tenho que entrar em concerto com alguém. Amém, igreja? Sabe, quando nós lemos aqui no dia de Santa Ceia, que nós lemos aqui 2 Coríntios 11, onde fala da ceia do Senhor, em que o apóstolo Paulo ele diz lá no final, num trecho, que se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando julgados nós somos repreendidos pelo Senhor para podermos sermos salvos e não condenados. O Senhor, quando Ele nos julga, quando Ele nos instrui, quando Ele aperta ali um pouco a nossa vida para nós nos endireitarmos, Ele está nos trazendo de volta para o conserto, para o lugar certo, para a direção correta, para nós não andarmos em lugares errados, em caminhos que vão levar a gente à morte. Não estou falando de morte física, mas morte espiritual, porque quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e estão mortos espiritualmente, não tem mais um pingo de Deus dentro da pessoa. O Espírito Santo passa pela igreja inteira e aquela pessoa não sente nada. O coração está longe, o físico está dentro da igreja, mas o coração está longe. Até ouve a palavra de Deus e até fala para si mesmo: como eu queria. E há tempos não consegue sentir, só ouve, só vê. Até sente às vezes por um instante, mas daqui a pouco o coração ficou vazio novamente. Quando vai para sua casa, solidão, tristeza. A oração se torna um peso, um fardo. Passar um momento com Deus ali, 2 minutos, 3 minutos, meu Deus do céu, parece uma eternidade. E antes, o coração ardia, o coração queimava. Antes era sensível à voz de Deus. Antes o que Deus falava, não duvidava, ia, fazia, ia em busca e não tinha quem o impedisse. E por que vai passando o tempo e muitas vezes nós vamos acabando endurecendo o nosso coração? Por que o tempo vai passando e pra gente, para nós que somos crentes, para quem já tem mais tempo de igreja, é mais perigoso do que para aqueles que estão iniciando? Por quê? Porque nós podemos cair na mesma falha do profeta Jonas, o profeta fujão. Nós podemos cair na mesma falha dele, de começar a fazer o seu próprio julgamento e julgar, querendo estar no lugar de Deus, querendo condenar como se fosse Deus, avaliando ele, quem poderia ser salvo e quem não poderia, quem merecia e quem não merecia. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Profetas que são enviados, todos aqui hoje são boca de Deus. Deus deu autoridade através do seu Filho Jesus Cristo para você pregar, pegar em serpentes, expulsar demônios, curar pessoas. Deus te deu essa autoridade. Essa autoridade foi derramada sobre a igreja do Senhor. Essa autoridade foi derramada sobre o Senhor. Lembra quando Ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vos envio o Consolador, o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vós sejam revestidos de poder. Um momento de consagração, um momento de preparação, para ser cheios, para ser tocado pelo Espírito, para receber do Senhor aquilo que vem do alto, para fazer a obra na terra, na vida dos homens, e evidenciar o poder de Deus sobre as nações, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre os homens, mulheres, os anciões. Deus vai dar autoridade a todo aquele que esperar o agir e o mover do Espírito Santo, que do alto vem trazendo poder. Só que quando Deus te encher, quando Deus te der essa autoridade, não se ensoberbeça achando que você é melhor, achando que você é merecedor, que todos os merecedores são só aqueles que vivem como você. Deus está em busca de adoradores, mas não de qualquer adoradores, dos verdadeiros adoradores. Quando a palavra de Deus diz que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade,
Isso nos mostra que existem adoradores que não adoram em espírito e que não adoram em verdade. Adoram de qualquer maneira, mas não adoram o Deus Criador, o Deus do céu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Adoram qualquer outro tipo de coisa. Jonas, no capítulo 1 de Jonas, abre a sua Bíblia em nome de Jesus, ou acompanhe aqui no telão. Se você não tem uma Bíblia, se prepare para ter a sua Bíblia, a sua espada. É importante que você tenha a sua Bíblia e você acompanhe com ela aqui, em nome de Jesus. Nós vamos ler o capítulo 1. Que começa dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, este homem em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia. Querido Deus, esta é a tua palavra que foi lida à igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, que não deixa ninguém, meu Deus, confuso nem desentendido.
Que o Senhor venha, meu Pai, abrir o nosso entendimento, dar-nos visão da Tua palavra, desta mensagem, e que esta palavra ela venha falar conosco de uma forma, meu Deus, sobrenatural. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer na vida dos meus irmãos e na minha vida com esta mensagem, mas eu declaro que os nossos corações estão abertos e os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que o Senhor venha, meu Pai, é que esta palavra direcionada, ela venha atingir o seu propósito, ela venha trazer salvação, como trouxe para o povo de Nínive. Em nome de Jesus, eu te peço que haja o arrependimento, eu te peço que haja, meu Pai, aquele sentimento de filho, de voltar para o Pai e de viver as maravilhas que tem, ver os direitos que tem de guia esta palavra, Pai Deus, aos corações, aquela pessoa que o Senhor quer tocar nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, glória a Deus. O propósito da mensagem de hoje é a palavra alcançar o coração daquele que tem fugido da presença de Deus. Eu não sei como você está com a sua vida com Deus, eu não sei como está a sua intimidade com o Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo de Deus que está bradando aqui desde o início, que está falando aqui conosco através do louvor, que está aqui bradando no nosso coração, estremecendo o nosso coração, deixando a nossa perna bamba na presença dEle. Este Deus tem a falar comigo e com você nesta noite, e são palavras de ensinamento. Fala para você mesmo: eu quero as palavras de ensinamento do meu Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro tópico: fugindo do propósito de Deus. Sabe por que Jonas fugiu do propósito de Deus? Quantas vezes você já leu esse texto? Apenas 4 capítulos que retratam uma história de um profeta em que Deus manda sair de uma cidade para ir para Nínive, pregar uma mensagem para levar um povo ao arrependimento, para que a cidade não fosse destruída. Deus chama Jonas do lugar onde ele estava e fala: Jonas, vai, sobe para Nínive. Você vai falar para eles que se eles não mudarem, se eles não se arrependerem dos seus pecados, em 40 dias eu vou destruir toda a cidade. Em 40 dias não haverá mais vida sobre aquele lugar, nem de homens, nem de crianças, nem de jovens adolescentes, nem de animais, porque todos estão pecando. Quando Deus dá uma mensagem dessa para Jonas, eu lia esse texto, irmãos, e muitas vezes eu me perguntava: por que, Senhor, que Jonas fugiu da presença do Senhor? O profeta tem que receber e entregar. A coisa que a gente mais gosta como homens de Deus, mulheres de Deus, é quando Deus fala ao nosso coração e a gente entrega a palavra. Ainda mais quando uma palavra de vida e não de morte. Deus estava falando: se continuar vão morrer, mas se vocês mudarem, vão ficar vivos. Uma palavra de conserto. E Jonas pega um barco sentido para Tarsis, direção contrária, e a palavra de Deus diz que ele falou bem claro com aqueles homens dos navios ali, que ele estava fugindo da presença de Deus, fugindo porque Deus estava mandando ele ir cumprir o propósito do chamado dele, que é pregar a palavra e falar aquilo que Deus quer e não aquilo que ele quer, falar aquilo que é da vontade de Deus e não aquilo que é da sua vontade, ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra, irmãos, que vai fazer muitos chorar. Se Deus verdadeiramente do alto do céu bradou no seu coração, falou para você, te deu a palavra, você tem que entregar, porque a palavra, se ela veio do céu, se ela veio de Deus, ela não é tua. A responsabilidade sobre a palavra é do Senhor. Se foi Ele quem disse, Ele se responsabiliza pela palavra dEle. Se foi Ele quem disse, Ele vai cumprir a palavra dEle. A palavra de Deus, a promessa de Deus que veio sobre a tua vida,
seja profetizada sobre esta igreja, seja em outro ministério, na vida de outros pastores, por boca de outras pessoas, se a palavra é de Deus, ela tem o tempo dela de cumprimento e ela vai se cumprir. A palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus ela volta com resposta, ela mostra que Deus é Deus. Toda palavra que o Senhor lança é para a honra e glória dele, é para mostrar para um povo, para uma nação, que ele cuida dos seus, e ele cuida em todos os detalhes. Ele não deixa o seu filho ser confundido, ele não deixa, irmãos, você ficar num vale, ele não deixa você se perder. Então ele vai te puxar, ele vai apertar, ele vai sacudir a sua estrutura, ele vai te balançar para você acordar quando você estiver dormindo. Jonas fugindo da presença do Senhor, sabe por quê, irmãos? Ele estava fugindo porque Deus era misericordioso, porque Deus é compassivo, porque Deus é longânimo, porque Deus é rico em amor e ameaça castigar, mas se arrepende. Sabia que Jonas fugiu da presença de Deus por causa disso? Jonas não queria ir para Nínive, porque ele colocou no coração dele que ele ia lá, ele ia pregar para aquele povo, ele ia anunciar para aquelas pessoas o que Deus ia fazer, ele ia falar do amor de Jesus, ele ia falar do Senhor, ele ia falar de Deus, das maravilhas do Senhor. E ele sabia que Deus não ia destruir aquela cidade, ele sabia no seu coração que Deus não ia matar aquele povo, e ele foge. Ele vai para outra cidade porque ele colocou no coração dele: se Deus não vai fazer isso com esse povo, para que eu vou anunciar isso? Se Deus não vai fazer isso com eles, por que eu vou falar que Deus vai destruir, se no final ele vai se arrepender e não vai destruir? Se no final o povo vai falar que estão arrependidos e Deus não vai fazer mais? Você vai ver isso no capítulo 4 de Jonas, no versículo 2, Jonas falando para Deus, depois que Deus dá o livramento para o povo, Jonas fala: Senhor, é por isso que eu não queria ir, é por isso que eu não queria pregar, é por isso que eu não queria falar, porque eu falei para um bando de pessoas, vou colocar em bando agora, uma multidão de pessoas. A cidade de Nínive era grande para aquela época, que Jonas teria que andar 3 dias declarando, irmãos, que Deus ia fazer. E quando Deus se arrepende, porque viu os homens entrando ali em pano de saco, colocando a boca no pó, orando a Deus, fazendo jejum e dizendo: Deus, me perdoa, nós vamos parar com a maldade. Pararam, cessaram as abominações e voltaram-se para o Senhor de novo. O povo voltou, e essa oração, a palavra de Deus diz que chegou no céu, chegou diante do trono do Senhor, e o Senhor se arrependeu, falou: não vou mais destruir a cidade. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós, irmãos, façamos como João Batista. O que João Batista fez? Pregou o quê? O que João Batista pregou? Fala assim comigo: o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento, e nós, chamados para o Senhor para pregar o Evangelho, nós pregamos para o arrependimento, para que as pessoas se arrependam do seu caminho mau, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Quantas vezes você pensou como Jonas? Não, pastor, eu nunca pensei, não, Deus me livre de pensar como Jonas. Jonas queria que a cidade fosse destruída. Quantas vezes você quis que um bairro fosse destruído por causa da quantidade de gente que estava ali, adorando todo tipo de coisas que não se deve, fazendo todo tipo de coisas que não se deve, incomodando o seu sono, você deixando de dormir, o som lá com aqueles funks, com aquelas coisas a noite inteira. Será que você fez uma oração: Senhor, desce e salva esse anjo que está ali fora? Ou você orou falando: Senhor, desce fogo do céu, consome todo mundo, acaba com todos esses pecadores que eu não aguento mais? Será que algumas vezes nós fizemos a oração como Jonas? Será que algumas vezes nós subimos no alto monte para assistir o que Deus iria fazer com a cidade, na vida daqueles pecadores que não acreditaram na pregação, na vida daqueles que não acreditaram na palavra de Deus? Será que nós estamos esperando, aguardando aquele dia para olhar do céu e ver Deus destruir toda a terra, como Jonas fez em Nínive? Ou será que nós estamos olhando para um Deus que é compassivo, misericordioso, longânimo, rico em amor, e que ameaça castigar, mas se arrepende?
Os pais quantas vezes ameaçam seus filhos que vão fazer algo, mas não faz porque o filho deixa de fazer. O pai fala para o filho: se você continuar fazendo isso, eu vou varinha da correção. O filho para de fazer, você vai lá e bate do mesmo jeito? Não. Você se arrepende de bater e não bate, porque o filho se consertou. O nosso Deus, ele vai falar para a gente: se você continuar nesse caminho, se você continuar se desviando dos caminhos do Senhor, pegando direção contrária, a igreja está aqui, vou passar por lá porque eu visitei uma vez, eu não estou indo mais, eu não vou nem passar mais na porta, e se desviando, irmãos, isso é entrar no barco que está indo para Tarsis. Quando você se desvia do lugar que você foi chamado, quando você se desvia do lugar que Deus mandou você ir, você está entrando no barco em direção contrária. Será que Deus também vai ter que enviar um grande peixe para te engolir? E qual é esse grande peixe que nos engole hoje? Vamos pegar para a nossa vida e trazer para nós, irmão, essa mensagem. Porque é muito fácil nós olharmos para Jonas, é muito fácil nós criticarmos o pensamento dele, as atitudes dele, se nós não colocarmos um espelho na nossa frente, cada palavra que nós lançarmos, olhar que nós estamos dizendo para nós mesmos, olhar que o reflexo que nós estamos vendo é o nosso mesmo, que os defeitos que nós estamos vendo também são os nossos, que as atitudes erradas que nós estamos falando, que nós estamos apontando também são as nossas. Como que nós vamos poder falar se nós também fazemos da mesma maneira? O que nós estamos esperando de Deus? Longanimidade, misericórdia, ou nós estamos esperando do Senhor justiça? Você tem clamado por justiça ou por misericórdia? Você tem clamado por presença ou você tem clamado, irmãos, por ação? Existe a presença de Deus e existe a ação de Deus. A presença de Deus te conduz e te leva e te faz fazer tudo que é certo, quase sempre. Sabe por que é quase sempre? Por Ele é sempre. Mas nós pegamos o sempre de Deus e transformamos em quase, que nós somos pecadores, nós somos falhos. Deus fala uma coisa, Deus fala A, nós não nos contentamos só com A, fazemos A e B. Deus fala para nós fazermos uma só coisa, nós colocamos 10 para fazer ao mesmo tempo e não damos conta e depois criticamos a Deus. Quando aqueles homens, irmãos, viram que o barco estava ali para se romper, o barco estava para afundar, eles começaram a procurar as pessoas que estavam no barco, pessoas que adoravam vários deuses diferentes, e estavam todos reunidos ali, e o chefe, o marinheiro começou a procurar, o capitão começou a procurar, clama o seu Deus, clama o seu Deus, clama o seu, e todos eles começaram a clamar os deuses deles, deuses estranhos, e Jonas estava dormindo confortavelmente no porão do navio, porque aquele que já desistiu, bebê, aquele que já desistiu daquilo que Deus tem para a sua vida, irmão, tanto faz o que aconteça. Se o barco afundar, afundou. Se a coisa parar, parou. Se estiver andando, amém. Se salvar, amém. Se condenar, amém também. E esse sentimento não pode estar no nosso coração. Mulher de Deus e homem de Deus, você não pode ter no seu coração simplesmente, olha, você não quer Deus, no dia do juízo você vai se ver. Você vai ver. E fica com esse sentimento. O nosso sentimento tem que ser um sentimento como o do Senhor, esperar até o minuto final. O arrependimento, aonde houver o arrependimento, você conseguir olhar, Deus consegue ver, e mesmo naquele último instante, Deus salva. Imagine se Deus fosse tratar o ladrão da cruz, como Jonas estava pensando em tratar o povo de Nínive. Era o último momento, era a última oportunidade, mas naquele momento, no último instante, aquele homem lá em cima, preso do lado da cruz de Jesus, ele ainda olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu sei que é tarde, eu estou falando da minha versão, eu sei que é tarde para reconhecer algo, mas eu estou sendo condenado por algo que eu fiz de errado, eu roubei, eu fiz coisa errada, mas eu reconheço que o Senhor nada fez. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E o Senhor fala para ele: hoje mesmo estarás comigo lá. Entende que Deus tem esperado de nós?
O que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos? Arrependimento, mudança de direção, mudança de pensamento. Deu errado até aqui? Faz assim comigo. Fala, estou respirando, estou vivo. Começa outra vez. Começa direito. Jonas precisou descer no mais profundo do mar. Só que profeta que é levantado por Deus até quando não quer, cumpre propósito. Eita glória. Fala isso comigo. Profeta levantado por Deus até quando não quer, cumpre propósito. Sabe por quê? Quando jogaram, irmãos, antes de jogarem Jonas no mar, os homens tentaram remar com toda a sua força para levar Jonas para a terra, para soltar ele lá, para acabar toda a turbulência, para não tocar no homem de Deus, mas eles não conseguiram. Eles fizeram toda a força que puderam para poder levar e deixar Jonas em terra e falar: vai viver o seu propósito, cumpre a palavra do teu Deus. E não puderam, não conseguiram, porque o vento soprou mais forte ainda contra o barco. Só que naquele momento eles oraram, os incrédulos, os que adoravam outros deuses, eles oraram ao Deus do céu, eles oraram ao Deus de Jonas, e eles clamaram: Senhor, Senhor Deus, e chamaram de Senhor Deus, Senhor Deus. Um sentimento de, se não de fé, mas de respeito à autoridade do Senhor, e fala assim: não lançaram ele no mar. Quando lançaram, irmãos, imediatamente calmou. Isso foi de testemunho, porque aqueles homens, quando viram o mar calmo, eles olharam para a grandeza do poder do Senhor, eles olharam para a grandeza do Deus do profeta Jonas, e eles testemunharam, eles fizeram sacrifícios ao Senhor. Imagine o que eles não falaram do Senhor lá em Tarsis, imagine o que eles não foram conversando até chegar lá em Tarsis, imagine o que eles não falaram quando desembarcaram para aquele povo, para aquela nação, porque quantas pessoas não devem ter perguntado: cadê a carga do barco? Capitão, cadê a carga do barco para nós descarregarmos? Ele teve que falar: entrou no meu barco um servo do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e ele não quis cumprir o seu propósito. Ele entrou no barco, desceu para o porão. O Senhor, o seu Deus, enviou um forte vento que chacoalhou todo o barco, que levantou ondas fortes e tentou afundar o barco. Nós jogamos todas as cargas fora, nós tiramos tudo que nós tínhamos de valor e nós jogamos no mar. Só que não resolveu. O homem, e o Deus dele acalmou o mar, o Deus dele fez o mar ficar quietinho, os ventos pararam, ficou tudo manso, e nós seguimos viagem em paz. O Deus do profeta Jonas é um Deus poderoso. Imagine como Tarsis, essas notícias se espalharam sobre aquele lugar, imagine. Só que enquanto aqueles homens estavam no seu caminho de viagem, Jonas estava descendo, irmãos. Quando você lê o capítulo 2, você vai ver Jonas num relato dele dizendo: eu estava descendo ali já sem expectativa, estava afundando, e eu afundei tanto que ele desceu até as algas do mar, e as algas do mar enrolaram na sua cabeça. Ele já vai dizendo tão profundo que ele foi. E quando já não tinha mais esperança, ele se lembrou, fala assim, se lembrar do autor da vida. Quando já não tinha mais esperança, e ele via as correntes de águas passando ao redor dele, ele se lembrou do autor da vida, ele se lembrou do Senhor, e ele começou a orar, ele começou a falar com Deus, e ele perguntou: Senhor, será que eu vou entrar no seu templo mais alguma vez? Será que eu vou ter mais alguma oportunidade? E depois, quando ele termina a sua oração, Deus pega o grande peixe, traga o Jonas e leva ele e solta na cidade.
Irmãos, até no trajeto, Deus sabe dos lugares que você vai se desviar. Deus sabe quando você vai dizer não para o propósito. Mesmo assim, Ele continua com o plano e os projetos dele sobre a tua vida, porque até quando você vai dizer não, irmão, Ele vai te usar em todas as situações. Quando você fugir dele, neste caminho em que você for, Ele vai te usar como profeta, porque um profeta de Deus é profeta em qualquer lugar, estando dentro ou estando fora. O agir de Deus vai ser sobre a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que concordam ou que não concordam. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. Nós temos que entender que Deus, Ele nos chama para ser misericordioso, Deus nos chama para ser longânimo, Deus nos chama para entregar a nossa vida diante dele, nos despir do nosso eu, nos despir, irmão, da nossa intelectualidade, sabe? Aquelas pessoas que querem ser inteligentes demais diante de Deus. Irmão, Ele é o autor da sabedoria, Ele é o dono de toda a ciência, Ele tem todo o poder na sua mão. Ele fez o mar, Ele fez a terra, Ele colocou o planeta em órbita, Ele fez todas as constelações, Ele fez tudo. Você olha para a lua está pendurada no quê? Nós podemos ver a lua fora os outros planetas. Você olha para a lua redondinha no céu, em qual firmamento ela está posta, para não cair, para não subir, para estar ali. Assim como você não pode ver o firmamento que controla, que segura a lua ali no seu lugar, os planetas, a órbita do país e todas as suas magnitudes, irmãos. Tudo que está no controle dele, muitas coisas nós não podemos ver, mas elas existem. Você não pode ver o agir de Deus neste lugar, mas Ele existe, está atuando na tua vida neste momento. Você não pode ver quem você é daqui 10 anos, mas Deus já sabe. Você não sabe quem você é daqui 5 anos, mas Deus já sabe. Você não sabe quem você vai ser amanhã, mas Deus já sabe. O profeta Jonas se desvia, e quando vai para Nínive, ele prega uma pregação falada. Povo de Nínive, o Deus do céu manda dizer para vocês. Eu imagino ele falando, naquele ânimo dele: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, e falando baixinho, quanto mais pessoas falam baixinho, mais aguça a curiosidade dos outros de ouvir o que a pessoa está falando. É ou não é assim? Se vocês não voltarem seu coração para Deus, não pararem com essas maldades de serem assassinos, abomináveis diante do Senhor, 40 dias a cidade vai ser destruída. Com 40 dias acabou para todo mundo, e ele nem parou para explicar nada para ninguém. 3 dias caminhando, andando como se fosse um doido. Imagine você andando aqui em centro de Cotia, como passa lá em São Paulo. Existem alguns pregadores que eles estão no meio lá da Paulista, abrindo sua Bíblia e gritando: Jesus está voltando, conserte-se, se aprumem, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e aquele que não crê vai ficar, e os que crerem vai subir. Não para explicar, e vai passando, e quem está do lado fala assim: que doido, que maluco, no meio da Paulista, no meio aqui, falando, gritando. Muitas pessoas têm como doidos, outras pessoas passam ali e falam: meu Jesus, estou desviado, afastado, o Senhor veio me resgatar aqui, o Senhor veio me buscar aqui. Hoje mesmo eu vou para a tua igreja, hoje mesmo eu vou para a tua presença, hoje mesmo eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou me consertar com o Senhor, porque eu não quero o fogo eterno, mas eu quero a salvação eterna. Alguns vão olhar para com uma maneira e outros de outra. Aquela palavra anunciada moveu o coração daqueles homens que ouviram, mulheres que ouviram, e chegou no coração do rei daquela cidade. E o rei fez logo um decreto: não, todo o povo agora vai fazer um jejum, nós vamos jejuar, ninguém vai comer pão, até que vamos orar a Deus para que toque o coração dele e nós não pereçamos. Irmãos, Jonas seguiu seu caminho e subiu no alto de uma colina para olhar o que ia acontecer com a cidade. O sol estava muito forte,
E Jonas estava ali, e Jonas estava bravo, irmãos, descontente. Subiu e ficou lá olhando. Deus vai se arrepender mesmo, não vai acontecer nada, mas eu vou ficar aqui olhando para ver o que acontece. E estava sol. Deus é tão maravilhoso, Deus cuida tanto da gente, irmão Marcos, que o sol estava tão forte na moleira de Jonas, que Deus fez nascer uma bobareira, e essa bobareira soltou uma folha bem grande assim, e fez sombra. Jonas se alegrou, Jonas ficou feliz com aquela sombra, ficou tão confortável ali, que ele caiu num sono, ele dormiu. Só que de repente Jonas acordou, irmão, e já tinha um insetinho comendo aquela bobareira, e matou ela. E Jonas ficou bravo de novo com Deus, porque o sol estava quente na sua moleira de novo, e ele ficou muito furioso e falou: Deus, eu quero morrer, não quero mais viver não. Se for para viver desse jeito, eu prego que eles vão morrer, o Senhor da vida. Eu não vou, eu quero viver desse jeito. Eu subi para assistir a destruição, o Senhor vai dar salvação. Desse jeito não dá. Sabe aquelas pessoas que tudo quer morrer? Quero morrer. E Deus fala para ele: Jonas, você está reclamando desta pequena árvore que você não plantou, você não teve trabalho nenhum para colocar a semente na terra, você não conseguiu dar o crescimento para ela. Foi eu quem dei a vida, foi eu quem a plantei, foi eu quem cuidei, foi eu quem fiz ela crescer, e no momento que ela morreu, você está reclamando, sendo que o controle não é teu. Você tem compaixão desta planta, e não tem de mais de 120 mil pessoas, estando entre elas crianças, homens, mulheres e animais inocentes. E Deus termina o texto, irmão, com uma pergunta sem resposta. E esta pergunta sem resposta eu quero que fique no seu coração e você responda para Deus. Olha o que Deus pergunta: e não hei eu, no 11 do capítulo 4, Samuel, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Se nós temos compaixão de tantas coisas que nós não trabalhamos para fazer, se nós não sabemos nem como ela cresceu, desenvolveu, como teve vida nela, o Senhor está dizendo: você não sabe, mas cada vida daquelas ali foi eu quem dei, foi eu quem fiz gerar no ventre de uma mulher aquela vida, foi eu quem soprei o fôlego de vida dentro de cada uma daquelas pessoas, foi eu quem fiz crescer com saúde, foi eu quem vi desde bebezinho o primeiro caminhar, o primeiro sorriso. Eu vi tudo isso, Jonas. Foi eu, Criador, quem dei essa vida. Foi eu quem fiz isso. E você acha? Você tem compaixão? Eu poderia amanhã eliminar todo este povo, como eu fiz com esta bobareira. No estalar do dedo do Senhor, uma cidade toda pode se acabar. O Senhor poderia fazer, mas Deus está falando: homens e mulheres de Deus, se nós temos misericórdia por coisas tão, vamos dizer assim, inúteis, a criação perfeita de Deus, o ser racional, eita gente, o ser que Deus fez pensante, que glorifica a Deus de forma racional e não emocional, irmão. Porque se você tem glorificado a Deus por emoção, uma hora você se perde. Dá um glória. Uma hora você se perde, porque a emoção não sustenta. A razão sustenta cada um de nós. Sabe por quê? Porque a razão vai te mostrar que mesmo que a coisa não deu certo agora, Deus está no controle. A razão vai te mostrar que Deus é o autor da vida, que Ele fez desde o início, que você não sabe falar se a galinha nasceu primeiro ou se o ovo, e você quer julgar uma pessoa se ela pode ir para o céu ou para o inferno. Eita Jesus, imagine isso. Se eu não sou capaz
Se eu tirar a Bíblia da jogada, se eu tirar Gênesis, que fala que Deus é o Criador, que fez os céus, que fez a terra, que fez cada ser humano, cada animal, um de cada espécie, se eu tirar a Bíblia e pegar a ciência, a minha inteligência, a sua inteligência, nós não podemos dizer se a galinha ou o ovo nasceu primeiro. Como é que nós podemos dizer quem pode ir para o céu e quem pode ir para o inferno? Pensa nisso. O apóstolo Paulo, ele disse: se com a lei nós julgamos, eita Jesus, esta mesma lei vai nos julgar. Agora imagine, se pela graça do Senhor nós somos misericordiosos com os nossos irmãos, esta mesma graça será misericordiosa conosco. Com a mesma medida que nós julgarmos o nosso irmão, seremos julgados. Medida e proporção. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade, não haveria eu ter pena destes 120 mil habitantes desta cidade, Jonas. Não haveria o Senhor ter piedade desses que estão aí fora, que não conseguem discernir, irmãos, a mão direita da esquerda por causa do álcool, por causa das drogas, por causa de uma dor que tem no seu coração, que traz uma amargura de muito tempo, um abandono. Será que Deus não tem que ser misericordioso? Porque nós nos achamos autossuficientes, porque nós fomos chamados, porque Deus me escolheu, porque Deus tem feito na minha vida. Deus te chama como profeta para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O profeta Jonas é um grande exemplo para nós. Fugiu no meio do caminho da sua fuga, mesmo fugindo, Senhor que está olhando para os seus, o Senhor que está de campana por cada um dos seus, porque Ele não dorme, Ele está atento. Fugir de Deus não é um bom caminho, irmãos, porque se subir no alto dos céus, lá em cima Ele está. Se descer no mais profundo do vale, lá Ele também está. Seja na altura, na largura, na profundidade, Ele está em todos os lugares. Ele te vê em todos os lugares. Ainda que você fuja, Ele vai fazer o seu propósito se cumprir no meio da fuga. Se você tem fugido de Deus, se você tem se distanciado, tem ido para lugares diferentes do que Ele tem te mandado, eu quero te dizer uma coisa: não espere o grande peixe vir, irmão, te tragar para te colocar no caminho de volta. Olha para os seus pés. Olhe para os seus pés. Estes seus pés podem te levar no caminho que Deus quer. Estes teus pés podem te conduzir no caminho que Deus quer. Se é momento de você voltar, se é momento de você se arrepender, se é momento de você falar: Senhor, eu tenho andado por aí fugido do Senhor, eu tenho me desviado da Tua palavra, eu tenho fugido do meu chamado, eu não quero, eu não tenho entregado aquilo que o Senhor tem mandado, porque o Senhor até brada no meu coração, mas aí eu olho para mim e eu falo: para que eu vou falar? Esse irmão não vai mudar. Para que eu vou pregar? Esta irmã não vai mudar. Para que eu vou falar para este filho? Quantas vezes eu já falei, não adianta. Para que eu vou falar para aquela menina, se ela não me ouve? Deus está mandando te dizer simplesmente: pregue. Fale porque eu estou mandando. Anuncie a palavra porque eu estou mandando. Diga para ele, diga para ela que se não se arrepender vai morrer. Se não se arrepender vai perecer. E não é morte física, é morte espiritual. Se fosse só morte física estava bom. A palavra de Deus diz para nós temermos aquele, irmão, que é dono,
que tem todo o poder sobre a morte física e sobre a morte espiritual. Pastor Ariel falou da prestação de contas nesta manhã aqui, um forte exemplo. Tem pessoas que avançaram demais na vida, estão longe demais, e isso foi muito bom para mim, porque nesta semana eu tive um sentimento desse. A pastora Ariel nem sabia, eu tive um sentimento desse de parar. Poxa vida, Deus, mas eu tenho feito pelo Senhor e eu estou aqui, esse que não faz nada já está lá na ponta. E hoje foi uma palavra de manhã, irmãos, que pegou assim em mim e fez assim, ó: acorda, acorda, servo, tira o seu olho daquele que não é para você estar olhando. O foco é o céu, o foco é o Senhor Jesus. Tira os seus olhos daqueles que eu não tenho chamado, porque tem pessoas que deram 10 passos numa direção, mas Deus não mandou eles dar nenhum passo para lá. Isso foi muito forte, e nós demos 3 passinhos, mas estamos dentro do propósito, da onde Deus mandou nós estarmos, fazendo o que Deus mandou nós fazemos. Então não se impressione se aqueles que não estão fazendo já estão lá na frente, você continua 3 passinhos só. Sabe por quê? O grande dia vai chegar em que você não vai precisar nem dar um passo, Ele vai te tomar dali. Eita glória, Ele vai te tomar dali, irmão, pelo sobrenatural. Eu quero te dizer uma coisa: que tal esta noite, você que se desviou, você que está longe muito tempo, que tal esta noite você olhar para o céu, você olhar para o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, e você falar para Ele: Espírito Santo, eu quero voltar, eu quero fazer parte, eu quero estar de novo, eu quero mergulhar, eu quero fazer a obra, eu quero, Jesus. Fique de pé no seu lugar, irmão, fique de pé no seu lugar. Eu te convido nesta noite, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou esta noite de profeta fujão. Ele te chamou de uma pessoa que tem fugido da presença dele. Ele mandou te dizer: ei, você que tem fugido, você que tem se distanciado, você que tem caminhado para lugares errados, distante de mim, eu te trouxe para dentro da arca hoje, aqui como se fosse a boca daquele grande peixe. Você fez a oração, você fez a súplica. Eu ouvi a tua voz neste lugar, eu ouvi a tua voz neste lugar. O Senhor quer te chamar nesta noite. Se você quer voltar para a presença do Pai, se você quer voltar para a casa do Senhor, se você quer estar de novo no centro da vontade dEle, você tem mais uma oportunidade nesta noite, meu irmão, minha irmã. Você tem mais uma oportunidade nesta noite. Se você quiser tomar esta ação, se você quiser voltar para a casa do Senhor esta noite, vem aqui na frente em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Se você reconhece que você andou por caminhos, que você andou, glória, aleluia, aleluia, Jesus, que você andou por caminhos que não devia, e que Deus te mandou ir para outro lugar, que Deus mandou você cumprir o seu propósito, mas você foi para outro lado, você se estacionou, você não quis ir, você se desviou do caminho dele, e até orou para Deus: eu não quero, Senhor, eu não quero, desse jeito eu não quero. Mas Deus está dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, porque eu tenho obra na tua vida. A obra não parou, não cessou. Aleluia, aleluia, Jesus. É o seu momento nesta noite, é o seu momento de reconciliar, é o seu momento de voltar, é o seu momento de dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu me desviei, mas esta noite eu quero estar de volta. Esta noite eu quero começar de novo. Esta noite, Jesus, eu quero ser o profeta que o Senhor levantou. Esta noite eu quero ser a menina dos olhos do Senhor, Deus. Oh, Jesus, Santo Deus, Santo Senhor. Glória a Jesus. Cadê o papel que está colocado aqui?
Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus manda eu chamar mais uma vez. Mais uma vez. Você está dentro, irmão. O momento da súplica, da oração. É você e ele. Esquece quem está do seu lado. É você e ele. A única coisa que você pode ver neste momento e ouvir é a batida do seu coração. Você tem que olhar para você nesta noite. Deus manda você olhar para a sua vida. Olha para você. Será que dá para continuar do jeito que está? Será que dá para continuar indo na direção que está indo? Deus está te chamando novamente para o centro da vontade dEle. Em nome de Jesus. Uma risada de um homem, irmãos. Uma risada de um homem. E Deus bradou no meu coração: filho, existem algo que traz medo. Existem um medo tão grande, um medo tão grande, um medo, porque não são vozes de anjos, não são vozes de arcanjos, mas são vozes que traz medo, que traz confusão. Em nome de Jesus, irmãos, eu profetizo em nome de Jesus, que todas essas vozes contrárias às vozes de Deus caem por terra nesta noite. Todas as vozes contrárias às vozes de Deus caem por terra esta noite, em nome de Jesus. Você vai ouvir voz do Senhor, a voz do nosso Deus. Você vai ter visão do nosso Senhor, do nosso Deus. Vozes malignas caem por terra. Vozes que amedrontam caiam por terra. Você é servo de Deus em nome de Jesus. Como que é o nome da senhora? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Irmã Márcia, vem aqui na frente em nome de Jesus. Como que é o nome da senhora? Como? Dona Elizabeth. Eita, Dona Elizabeth. Só conhece ela, irmã Márcia? É sua irmã, né? Eu não sei quantos anos a senhora tem de igreja. Eu não sei como está a vida da senhora na presença de Deus. Mas eu tenho algo de Deus para falar para a vida da senhora. Em nome de Jesus. Pega na mão dela, irmão Márcio. Em nome de Jesus. Que aquilo que o Espírito Santo de Deus, irmã, sabe, o agir do Espírito Santo de Deus, ele invade o nosso ser, ele fala no nosso mais profundo íntimo, aquilo que ele conhece, o homem que vê por fora não conhece. O Senhor sabe do seu coração, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas aflições, mas o Senhor está te dizendo: profeta, para de fugir. Profeta, eu quero você de boca, com as bocas abertas, de mãos erguidas. Eu quero você como instrumento dentro da tua casa. Eu quero você como vigilante lá dentro, orando, crendo. Não vai falar, não vai mudar, porque vai mudar. Não para de falar que não vai ter transformação, porque vai ter transformação. É o agir de Deus. A hora está chegando, o mover de Deus está chegando e vai acontecer dentro da tua casa, na tua família, através da tua vida. Você vai sentar para ver os seus crescerem e se desenvolverem na presença do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. A Nínive, para a qual você pregou um dia, você vai ver transformada. Aquela Nínive que um
dia negou a Deus, você vai ver glorificando o nome do Senhor, vestida de pano de saco, vestida com as vestes do Senhor, reconhecendo e se arrependendo dos seus maus caminhos. Oh, aleluia! Santo Deus, toma posse, minha irmã, toma posse em nome de Jesus. Deus é contigo em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Irmã, fique no centro da vontade do Senhor, não fique de fora. Deus te quer no centro da vontade. Aleluia. Oi. Amém. Mas permaneça crendo, confiando, não duvide em momento algum. Sabe aquelas meninas mais novas que vêm, que ainda são assim, altos e baixos, elas têm que olhar para a senhora, elas têm que ver o Deus que você serve, elas têm que ver em você um Deus poderoso, um Deus que Ele fala, Ele cumpre e Ele faz. Tem que olhar para ti, e elas têm que olhar e falar assim: eu quero ser igual a Elizabeth, eu quero o Deus dela, eu quero confiar como ela confia, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã, está voltando para Cristo. A irmã já servia a Deus, estava afastada, em nome de Jesus. E o menino? Como que é o nome? João Davi, mais um João Davi, para a honra e glória do Senhor. João Davi é um baterista do Senhor. O Senhor me mostrava ele aqui, ó, tocando aqui, irmã, de uma forma, sentado na bateria, que quando ele tocava a bateria, o fogo descia na igreja. É bênção de Deus, é dom do Senhor. Que tem pessoas que aprendem por esforço, tem pessoas que o Espírito Santo pega o dom e fala assim: receba este dom, meu filho, para poder ele ganhar almas para Jesus. Amém? Mas cada toque da baqueta na bateria, irmão, sabe, cada vez que ela bater é uma unção de Deus que invade para a igreja. Vai ser assim. Pode gravar isso no seu coração, pode gravar, porque é do Senhor. Vamos orar pela vida da irmã que está voltando para o Senhor, em nome de Jesus. Como é o nome da irmã? Pastor Arielle, vou pedir para a senhora pôr as mãos sobre os pés da irmã, em nome de Jesus. Sabe por quê? Antes de eu orar pela irmã, eu via na irmã uma grande dificuldade em caminhar para a obra de Deus, uma grande dificuldade. A irmã quer, a irmã ama a obra, mas falta força. A irmã fala: eu vou, mas chega na hora, não vou, e desiste, e desanima. Mas a partir de hoje isso muda na vida da senhora. A partir de hoje o Senhor coloca anjos ao redor da tua casa e da tua família. A partir de hoje, quando a senhora falar: eu estou indo para a casa de Deus, os anjos do Senhor vão com espada flamejante, tirando todo impedimento do caminho. A senhora não vai desistir, mas vai permanecer, e Deus vai te usar como instrumento na casa dele. Não é visitação mais, é permanência. A partir de hoje é permanência. Pega o azeite em nome de Jesus. Cadê o azeite? Derrama azeite aqui, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eis a tua serva, meu Pai, que deu um passo de volta para a tua casa. Eu derramo azeite do alto da cabeça dela até a planta dos seus pés. Senhor, a tua filha andou por caminhos aí fora, distantes de ti, mas hoje ela volta para a casa do Senhor. Receba a tua filha, meu Pai, de volta na tua casa. Escreva o seu nome no livro da vida. Senhor, coloca um anel nos seus dedos, sandália nos seus pés. Cura todas as feridas. Sara, meu Pai, toda a enfermidade. Cura o seu coração. Tira, meu Deus, do coração dela, meu Pai, aquela insegurança. Tira do coração, meu Pai, dela, Senhor, aquilo que aconteceu, meu Pai, que fez o coração dela, Senhor, se entristecer. Mas olhar para ti, olhava somente para os homens, para a fraqueza, para aquilo que é obra do homem, um homem pecador e falho, e o seu coração se entristecia com as falhas do homem para com a sua obra. Esta noite eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, curar o coração da tua serva. Do Senhor,
e faz a obra na vida dela, meu Deus. E não mais é visitação, não mais uma igreja que ela visita, mas é permanência na presença do Senhor, é permanência dela, do João Davi, meu Deus, da sua casa, e vão lutar pela sua casa, sua família, para que todos estejam na presença do Senhor e permaneçam glorificando a Ti, hoje e todo sempre. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, invade o ser da Tua serva nesta noite, invade, meu Pai, a vida dela, do João Davi, Senhor, e que este jovem cumpra o seu propósito, e que a sua mãe veja que o Senhor é Deus, que o que o Senhor fala, eita Deus, derebassuri canta labas, derebassuri canta labas, canta labas. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, labasuri biri canta labasuri debiri canta labas. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre a Tua palavra, a Tua promessa. A promessa dEle ainda está de pé, a promessa dEle sobre a tua vida ainda está de pé. Surili canta lá, basuri birili passa, canta lá, basuri birili, canta lá, bas. Oh, Espírito Santo, renova, 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 enche, enche, Espírito Santo, lá, basuri, canta lá, ba, derele, basuri, canta lá, bas. Eita glória, eita Jesus, enche, Senhor, renova, renova, lebassa, labassuri, bere, canta, labassa, eija, bassuri, diribe, canta, labassuri, lebassa, canta, labassuri, labassa, olebe, bassuri, dere, bassuri, canta, labassuri, malassala, alabassuri, libassala, subrilianda, bassuri, canta, labassa. Oh Jesus, Santo Deus, Senhor, toma tua filha, teu filho nos teus braços, meu Deus. O menino já aceitou Jesus, João Davi, você já aceitou Jesus na sua vida? Já? Permaneça, amém? Tem espaço na obra de Deus para você. Deus tem propósito, irmã. Deus tem grande obra. A vida desse jovem é inteiramente ligada com a da senhora, não por senhora ser mãe dele, porque parte do propósito dele depende da senhora. Se a senhora parar, ele para. Por enquanto ele não consegue decidir por ele. Caminha. Você vai ver Deus fazer tantas coisas através da vida desse jovem. E eu estou falando agora aqui, irmãos, vocês vão ser testemunha do Senhor para a honra e glória dele. Amém? Porque o que Deus vai fazer, receba em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na vida desse profeta de Jesus aqui, ó, vai ser grande. Muitas pessoas curadas e salvas quando ele erguer a mão dele e orar. Creia nisso. Pega a tua Bíblia, enquanto os seus amiguinhos estão no celular lá, ó, nos joguinhos, Deus te chama para entrar na palavra dele, para mergulhar nela, porque ele vai começar a te mostrar coisas. Olá, bassuri, canta lá, como ele mostrava para Samuel, como ele mostrava para Davi, Deus vai começar a fazer na sua vida. Aleluia. Oh Jesus, em nome de Jesus, dá um forte abraço na irmã, aplauda o Senhor, porque o céu está em festa nesta noite. Irmã, dá um abraço na irmã, em nome de Jesus, amém? Deus é contigo, dá um abraço bem forte. Dá um abraço. Glória a Deus. Deus querido, Pai, em nome de Jesus, vai à frente com a tua serva. O Senhor falou o seu coração nesta noite, o Senhor, meu Pai. Senhor, não deixa ela ser confundida com as vozes. Não deixa, Senhor, ela ser confundida. Espírito Santo de Deus, fala e confirma, meu Pai, o seu coração. Senhor, levanta da tua serva uma autoridade, meu Deus, para poder dentro da tua igreja fazer maravilhas, meu Pai. Ser ali, meu Deus, um instrumento, meu Pai, nas tuas mãos, meu Deus, falando do amor do Senhor, falando, meu Deus, das maravilhas do Senhor, expressando, meu Deus, quem tu és, meu Pai, na vida dela.
sendo exemplo, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda a sua casa, a sua família. Seja, meu Pai, reveste do alto da cabeça a planta do pé, meu Pai, uma unção poderosa sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é contigo, irmão. Glória a Deus, irmã Márcia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus fiel e Deus de maravilhas. Oh, glória. Irmãos, o céu está em festas. Deus é maravilhoso. Eu quero te pedir algo. Não deixa esta chama se apagar. O obreiro Tiago trouxe uma palavra aqui no início, que tem que ter lenha para manter o fogo aceso. No decorrer da semana, coloque lenha. No decorrer da semana, irmão, mantenha a chama acesa. Mantenha o Espírito Santo perto. Chame Ele para perto. Não deixe Ele se afastar. Quando você estiver se sentindo sozinha, sozinho, comece a louvar a Ele, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Jesus. E quando você, irmão, vai sentir o Senhor chegando próximo, o Espírito Santo de Deus ali próximo, é a chama acesa, é lenha na fogueira. Aleluia, Deus, glória a Deus. E nós vamos abençoados para nossa casa, para nossa família. Eu quero dar os últimos recados aqui. Fevereiro, reunião dia 15, dia 16. Não é este? Ah, eram os visitantes. Me enganaram, pegadinha do malandro. Né? Amém, glória a Deus. Saudar as irmãs, né? A irmã Amanda, que está de volta na casa do Pai, é filha. Amém, aleluia, glória a Deus. O irmão João Davi, profeta de Deus, ô glória. Faltou a irmã já é de casa. Aleluia, glória a Deus. Mas todos são muito bem-vindos. Os que sempre estão conosco, os visitantes, vocês estão na casa do seu Pai. Eis que na casa do Pai há muitas moradas. Amém? O Senhor tem preparado lugar para nós. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Permaneçam firmes, fortes, porque Deus é um Deus, irmãos, galardoador. Quem permanecer, quem for fiel, quem suportar até o final, será dado a ele uma coroa. Eita, Jesus! Entende que a coroa que Jesus carregou foi de espinho, mas a que ele tem preparado para cada um de nós é de honra. Aleluia, amém? A de espinho, irmão, o Senhor carregou. A que traz dor, o Senhor carregou, e ele deixou para nós somente coisa boa, só coisas boas e maravilhosas. Vamos abençoado para o nosso lar, para nossa casa e para nossa família, para uma semana abençoada. Lembre-se você que amanhã ainda é segunda-feira, mas Jesus já está na segunda, já está na terça, na quarta, na quinta. Ele já foi à frente, adiante, preparando o caminho. Então, se Ele está à frente, tirou toda a pedra de tropeço, preparou o caminho, Ele me dá vitória. Então eu sou mais e você é mais do que vencedor. O amanhã nós já vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus,
a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em minha vida hoje e eternamente. Faz uma conchinha com a sua mão, olha aquela bênção e declare: esta bênção é minha em nome de Jesus. Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar seu irmão com a paz do Senhor. Quinta-feira, culto, hein, gente? Não esqueçam. Aleluia, glória a Deus.